Um monte de coisa aí, né, mano? Sofrendo aí. João, capítulo 2. João. Capítulo 2. Bom, segundo domingo após a Epifania, né? Ou segundo domingo da Epifania. Estação essa onde a gente reflete sobre a divindade de Cristo e a sua messianidade. Então a gente vai gastar um tempo aí, algumas semanas, refletindo a respeito da divindade de Cristo e o fato dele ser o Messias enviado ao mundo. Não à toa a gente vai analisar e refletir em textos onde Cristo se manifesta de forma mais explícita, mais aberta, mais clara para as pessoas, como Filho de Deus e como o Messias prometido a Israel. E hoje não vai ser diferente, a gente vai meditar então em um texto que é muito familiar de todos nós, mas que requer um pouco de reflexão, porque por muitas vezes ele é utilizado com propósitos que, ao meu ver, são secundários e perde de vista aquilo que o texto tem como objetivo inicial, que é nos apresentar Cristo como Deus, aquele que é Deus como Deus Pai é também. Então, vamos meditar no texto de hoje. João capítulo 2, verso 1, diz o seguinte: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. Em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, te pedimos, Deus, mais uma vez que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, que o Senhor me utilize como instrumento nas tuas mãos para comunicar aquilo que o Senhor deseja ao seu povo. Que possamos ver Cristo se manifestando a nós mais uma vez e possamos contemplar a tua glória em Cristo Jesus, e que possamos, ao término dessa exposição, adorá-lo, bendizer o nome dele, e que possamos sair daqui transformados. Que o Senhor encontre em nossos corações uma terra fértil para a tua palavra, que ela possa florescer, e me utilize como instrumento nas tuas mãos. É o que eu te peço em nome do seu Filho Jesus e agradeço. Amém. Bom, o texto começa dizendo, 3 dias após ou 3 dias depois. O que é isso? Jesus ali começou o seu ministério e João, ele constrói uma narrativa dos primeiros dias do ministério de Jesus, onde Jesus começa ali a reunir para si discípulos. Então, o último discípulo que João narra ali, que Jesus junta para si, é Natanael. Então, essa narrativa do capítulo 2 começa 3 dias após, ou 2 dias após o encontro de Jesus com Natanael. Vai variar um pouco de como você analisa a datação, mas fato é que alguns poucos dias depois que Jesus encontra com Natanael, ele agora se encontra em Caná da Galileia, que é interessante, porque é uma cidade que ficava 3 dias de distância, mais ou menos, de onde Jesus estava e de onde ele se encontrou com Natanael nesse último encontro. Então, a matemática bate mais ou menos com relação a isso. E aí, Jesus está num casamento, mas
É interessante porque não se sabe de quem eram os noivos, né? Quem estava se casando. O que se sabe é que Jesus foi convidado e os discípulos dele também. Isso provavelmente indica a familiaridade de Jesus com aquelas pessoas que estavam se casando, com os noivos. Provavelmente eram pessoas ou do mesmo clã, da mesma região ali de onde eles moravam, da mesma família, com algum nível, com algum grau de parentesco de Jesus. Ou algum nível, algum grau de parentesco com Maria, mãe de Jesus, porque ela parece ser uma figura muito proeminente ali no meio deles. Por quê? Porque falta vinho. Veja só, casamento hoje é muito caro, né? Quem está aí se preparando para casar sabe o quanto é custoso casar hoje em dia. Mas naquele tempo, o casamento ele não durava simplesmente um dia, né? Não era uma cerimônia de um dia, era uma cerimônia que chegava a durar uma semana inteira, 7 dias. Então veja, o texto narra, né, que faltou vinho. Por quê? Porque a festa já acontecia já há algum tempo. Então, como já havia alguns dias rolando festa, num determinado momento dessa festa, acaba vinho. E é interessante, porque Maria aparece ali com esse problema para Jesus, indicando que o quê? Maria era alguém de respeito entre aqueles convidados. Isso aponta para a proeminência dela no meio daquelas pessoas. Talvez ela fosse uma matriarca muito respeitada na região. Então, os noivos, tendo ela como uma pessoa de respeito e tal, comunicaram a ela: olha, estamos sem vinho, não sei o que fazer, né? Como se, tipo assim, Maria, pode me dar uma luz? E ela então procura Jesus, como se dissesse para a gente, né? Indicasse para nós: olha, ele é quem pode resolver qualquer tipo de problema. E aí, Maria procura Jesus. É interessante, porque Jesus ele usa uma expressão com Maria que é uma expressão até de respeito. Na minha Bíblia, por exemplo, a palavra que aparece é senhora, mas, por exemplo, na Bíblia de vocês, muito provavelmente vai estar a palavra mulher. Né? A mesma expressão que Jesus utiliza, por exemplo, com a mulher samaritana. Por que essa expressão? Essa expressão é uma expressão de respeito, indicando que Jesus está tratando Maria com respeito. Mas veja só, Maria é mãe de Jesus. Muito provavelmente naquela época, para se referir à mãe, Jesus teria usado a palavra imã, que é a palavra para mãe, ou mãezinha, mãe querida, né? Uma palavra de afeição. Isso indica para nós algo que fica meio ali subjetivo no texto, que é o seguinte: Jesus, olha, eu trato com respeito a questão que você está me trazendo, né? Jesus falando com Maria: olha, eu respeito o fato de você me procurar para resolver esse problema, mas lembre-se, a sua posição, como se ele dissesse assim: ó, não é você que dita o ritmo do meu ministério, eu estou sujeito a uma autoridade superior a você. Tanto é que a resposta dele não para ali, né? Em mulher, o que eu tenho contigo, né? Mas ele vai adiante, ele fala assim: ó, não é chegada a minha hora. E é interessante, porque essa expressão minha hora, em João, ela indica a crucificação de Cristo. Ela indica a morte de Cristo. Só que aqui especificamente nessa passagem, é como se ele dissesse assim: olha, não está no tempo, não é o momento de eu me expor ao mundo, de eu me manifestar para as demais pessoas. Né? É como se Jesus dissesse: olha, eu não posso chegar ali e simplesmente transformar, fazer algum feito miraculoso na frente de todo mundo, porque não é o momento disso, não é a hora para isso. Jesus queria uma descrição ali naquele momento. Mas veja, ele ainda assim ele faz alguma coisa. E é interessante, por quê? Ele dá essa resposta para Maria, né? Mulher, o que eu tenho contigo, ou por que a senhora está me dizendo isso, não é chegada a minha hora? E Maria simplesmente vira para os servos e fala assim: ó, façam tudo o que esse homem disser. Veja só, muita gente, algumas pessoas, né, na verdade, acredita que Maria ela meio que ignorou a fala de Jesus. Eu não acredito que seja isso, não. Tá? Eu acredito que o que acontece ali nesse diálogo, que a gente não consegue ver claramente, pelo que está escrito, é mais ou menos o que acontece com um pai e uma mãe que fala algo para um filho, e que, como se estivesse corrigindo aí na frente de todo mundo, sem precisar corrigir.
Por exemplo, um exemplo ficar mais claro aqui. Imagine que a criança está muito agitada, o pai e a mãe estão querendo que ele fique mais calmo, e o pai olha para ele e fala assim, olha, se não mudar, a gente vai ter uma conversa lá em casa. O pai e a mãe não falou nada, não falou que vai bater, só falou, a gente vai ter uma conversa lá em casa. Mas já fica subentendido para a criança que o couro vai comer, ou ela vai ficar castigada, alguma coisa assim. Por quê? Porque ela já entende aquela linguagem, ela já entende aquela expressão. É como também quando você tem muita intimidade com uma pessoa, e aí vocês presenciam uma situação e vocês só olham um para o outro e falam assim, aí você nem precisa verbalizar o que está acontecendo, mas o outro já entende o que você está comunicando. Então veja, é o que parece que está acontecendo aqui. É como se Jesus dissesse para ela, olha, não é o momento, mas eu vou fazer alguma coisa. Não é o momento de eu me manifestar para o mundo, mas eu vou fazer alguma coisa. E ele faz, e a gente vê isso nos versículos 6 ao 10. Jesus transforma água em vinho. Gente, vocês já pararam para pensar que Jesus mudou a natureza? Ele mudou um elemento? Ele simplesmente pegou a água e transformou a água em suco de uva fermentado. Jesus já entregou, né? Ele, além de fazer a água se transformar vamos pensar, né? Vamos pensar no processo do vinho. O vinho, o que? Você pega a uva, você colhe a uva, amassa ela lá, extrai o suco dela, depois coloca no barril, deixa fermentar por um tempo até que você possa experimentá-lo. É um processo que demora dias e dias. Eu já tentei fazer um vinho lá em casa, lá de jabuticaba, né? Assim, não deu muito certo não, mas tentei. Você amassa lá a jabuticaba e tal, deixa ela um tempo lá dentro da garrafa, e a cada 3 dias você vai abrir na garrafa lá para deixar sair o gás para a garrafa não explodir e tal. E depois de quase 20, 30 dias, você pode ali tentar experimentar um vinho. Não deu muito certo, mas foi uma tentativa, né? Então veja, Jesus eliminou todo esse processo, transformando a água em vinho. Algo que muita gente, por exemplo, anseia, deseja ainda hoje. Porque, por exemplo, a ciência explica que se você pegar grafite e colocar sobre uma determinada temperatura e determinada pressão, ele se torna diamante. Mas veja, você vê aí máquinas de diamante aí, à torta e à direita. Imagina você com uma máquina de diamante, hein? Isso é bom demais. Ia ficar rico rapidinho. Quem não desejaria, por exemplo, transformar pedra em ouro, né? Todo mundo gostaria de ter essa possibilidade de fazer isso, transformar a natureza, pegar um elemento e tornar ele um outro elemento. Mas nenhum ser humano consegue, a ciência até hoje não consegue fazer isso. A água pode se transformar em gelo, pode se transformar em vapor, ela pode até ser misturada com outros elementos, mas ela continua sendo água em estados diferentes. Mas você não consegue simplesmente pegar um elemento e transformar ele em um outro. Você pode combinar ele com outros elementos para formar um terceiro. Mas você não consegue mudar a natureza dele. A água é água, uva é uva e assim vai. E aí Jesus realiza esse milagre. Só que é interessante que ele realiza esse milagre sem nem tocar no pote de água. E é interessante porque quando Maria, né, manda os serventes ali seguirem as ordens de Jesus ele olha lá para os potes de purificação, que provavelmente deveriam ser uma espécie de tambor gigante, só que de pedra. Então uma pessoa só, por exemplo, não conseguiria carregar aquilo ali facilmente. Né? É grande, é muita coisa. O texto vai falar para a gente que ele media de 2 a 3 metretas, né, dependendo da tradução da sua Bíblia. O que é isso? Ele tinha uma capacidade de 80 a 120 litros. Por isso, algumas traduções, igual a minha, vai dizer que eram cerca de 100 litros de água que cabia ali. E eram 6 potes, por quê? Imagina, é uma festa de casamento. Muitas pessoas. E os judeus, quando eles chegavam da rua, de algum movimento que eles fizeram externamente,
ao entrar nas suas casas, eles passavam por um ritual de purificação. E não só isso, para entrar no templo da mesma forma, né? Então, você precisava de muita água para muita gente que estava chegando ali, o quê? Ia lavar a mão, ia lavar o pé e tal, se purificar da sujeira, da imundícia do mundo para poder participar daquela celebração. Então, Jesus usa desses potes, né? Manda que os serventes encham eles de água. Então imagina lá, os caras pegaram um pote, levaram até o poço, encheram de água, depois voltaram, fizeram isso com 6 potes. E é interessante que o texto diz o seguinte, ó, Jesus mandou encher o pote, eles encheram o pote de água. Aí quando o pote estava cheio de água, Jesus fala assim, ó, vão lá e sirvam para o responsável da festa. E aí Jesus não toca em momento algum no pote. E engraçado, porque não tem para nós a narrativa de quando é que a água se transformou em vinho. Porque você já parou para pensar nisso? Os caras pegaram um pote, levaram, aí colocou aqui, aí Jesus fala assim, vai lá, sirva. Aí o cara pega, coloca na jarra e vai servir o mestre-sala. Em algum momento nesse processo, a água se transformou em vinho. A gente não sabe como, mas sabe que Jesus deu uma ordem e ela foi cumprida. Jesus realiza esse milagre pela sua palavra. E é interessante que quando aquele mestre-sala, né, o mestre de cerimônia, o responsável pela festa, que provavelmente era alguém de confiança da família, ele experimenta aquele vinho, ele diz o seguinte, olha, normalmente as pessoas servem o melhor vinho, e aí quando todo mundo já está chapado, já não está conseguindo distinguir Chandon de sangue de boi, então eles vão lá e param de servir o Chandon e começam a servir o sangue de boi, né, chapinha, porque aí já está todo mundo alto mesmo e ninguém reconhece nada. Mas você fez diferente, e é interessante, porque normalmente muitas pessoas compreendem esse texto como se fosse uma repreensão do mestre-sala. Do tipo assim, pô, você mexeu no processo que... Não, por que você guardou o melhor vinho, né? Como se estivesse questionando. Ele não está indagando, ele está elogiando. Por quê? Porque, muito provavelmente, aquela família era uma família pobre. E, sendo pobre, ela teve esse problema com o vinho. Tipo assim, os recursos dela não deu vinho suficiente para todo mundo que estava ali naquela festa. Então, o mestre-sala entendeu que o seguinte... Bom, eles devem ter pouco recurso para comprar um vinho de grande qualidade, um Chandon, então eles compraram pouco Chandon e compraram muito chapinha. E aí quando todo mundo já estava chapado de chapinha, aí eles vêm e serviram o Chandon para o quê? A impressão final das pessoas falarem assim, não, poxa, olha que festa boa e tal, nós tomamos Chandon lá na festa, né? E iam lembrar por último do último vinho, não do primeiro. Então é como se ele estivesse elogiando os noivos, né? Como tipo assim, pô, vocês tomaram uma iniciativa inteligente. E aí é interessante, porque quando a gente vai estudar esse texto e assistir vários sermões, várias pregações a respeito desse tema, desse texto em específico, você vai encontrar temas do tipo assim, Jesus transforma a água em vinho, quando falta o vinho na sua festa. E aí as pessoas dão várias ênfases nesse texto. Por exemplo, alguns vão dar ênfase ao casamento, dizendo, olha, o casamento é uma coisa boa. Jesus esteve num casamento e ali ele fez o seu primeiro milagre. Isso indica que Jesus abençoa os casamentos, ele quer que a gente seja feliz no nosso casamento, ele quer trazer a alegria no nosso casamento. E tem a sua utilidade esse tipo de observação, mas não acho que seja a observação principal do texto, ou objetivo principal. Alguns outros colocam ênfase na conversa de Jesus com Maria, como se tipo assim, olha, Maria está querendo ditar o ritmo de Jesus, mas Jesus mostra que ele não deixa ninguém ditar o ritmo dele, mas é ele quem dita o ritmo. E a gente tem que ser como Maria, se submeter à vontade de Jesus, estar aberto para o que ele pode fazer e aí, né, dar uma ênfase nessa relação de Jesus com Maria. Mas eu também não acho que seja isso. Eu acredito que a resposta para por que Jesus realiza esse milagre está no versículo 11 desse texto, que diz o seguinte, olha só. Assim, em Caná da Galileia,
Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Eu acho que é aí que está o ponto principal do texto. Jesus manifestando a sua glória para que os seus discípulos creiam nele. Veja só, João, quando ele vai dar o motivo pelo qual ele escreve o evangelho dele, né, ele diz que o quê? Ele escreveu esse evangelho para que nós pudéssemos crer que Jesus Cristo é o Messias prometido e é o Filho de Deus, ou que Jesus, o Filho de Deus, é o Cristo. É esse o objetivo que João tem quando ele escreve seu evangelho. Não à toa, ele agrupa vários tipos de milagres que Jesus realiza e dá o nome desses milagres o que? De sinal. O sinal, ele indica alguma coisa, ele aponta para alguma coisa, é como se fosse uma placa. Se você vê lá a placa de um quebra-mola, o que você imagina? É que tem um quebra-mola logo em seguida, logo próximo a ela. Então, você olha para a placa e daqui a pouco você desvia o seu olhar e olha para o quê? Para o caminho onde você está, para que você possa ver o quebra-mola. E vendo o quebra-mola, você reage a ele. Você reduz a sua marcha, você reduz a velocidade para que você possa passar com tranquilidade com o carro. Caso contrário, se você vem acelerado, vai dar ruim. Né? Então, o sinal é como se fosse essa placa que estivesse apontando para uma outra coisa. Então, a gente deve olhar para esses milagres que Jesus realiza, e principalmente esse, né, de transformar água em vinho, para o que ele está apontando. Então, a pergunta que a gente deve se fazer ao texto é: o que Jesus está apontando quando ele transforma a água em vinho? E aí a resposta é: ele está manifestando a sua glória. Mas que glória é essa? Que glória que Jesus está manifestando, que leva os discípulos a crerem? É a glória de que Ele é o Filho de Deus. É que Ele é a expressão exata de Deus. É que olhando para Jesus você vê Deus. Quando Jesus transforma água em vinho e transforma a matéria, nós devemos olhar para isso e glorificar Jesus como Deus. É isso que os discípulos começaram a ver ali. Talvez eles não tenham entendido de primeira, mas se manifestou a eles e eles creram em Jesus. Isso é interessante, por quê? Porque era muito comum naquela época você ter rabinos, mestres, pessoas que ensinavam a outros a respeito da lei de Deus e da Torá. E Jesus usa-se dessa circunstância para mostrar para os seus discípulos que ele não é um mestre qualquer. Eles já tinham a consciência, já sabiam pelo testemunho de João de que ele era o Messias, que o mestre deles não era qualquer um, mas era o rei prometido a Israel, aquele que viria, estabeleceria o reino de Deus de uma vez por todas. Então eles sabiam quem ele era, mas quando ele começa a operar esses milagres e transforma a natureza, agora você tem uma dimensão maior de que ele não é simplesmente um ser humano qualquer. Ele é de uma outra natureza, ele é de uma outra ordem. Ele é superior a qualquer outro mestre que a gente possa ter. Então os discípulos creram nele, creram no testemunho que ele deu a respeito de si e que João Batista dava a respeito dele, de que ele era o Messias e era aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então eles olham para ele e começam a crer. Então Jesus, quando ele opera esse milagre, ele opera para que os seus discípulos creiam nele, que vendo a glória dele manifesta, possam crer em quem ele é. É esse o grande motivo pelo qual Jesus opera esse milagre nesse casamento, para que seus discípulos creiam em quem ele é. E eu já adiantei, ele é Deus. Ele é o Filho de Deus enviado ao mundo para nos dar a vida eterna, para nos levar e nos trazer e nos fazer pertencentes ao reino de Deus. É esse o motivo pelo qual Jesus realiza esse milagre. E é essa a identidade dele, Filho de Deus, Cristo prometido, enviado ao mundo para nos dar vida. E veja, meditar nesse texto, ele traz pelo menos três implicações para nós. E aqui eu vou ter que dar uma lida na minha cola, gente, para não perder de vista aqui. Primeira, é que como Deus criou tudo,
a partir do nada, a partir do caos, Jesus inicia com o seu ministério uma nova realidade, uma nova dimensão de vida. Como assim, Everton? Me explique isso aí. Eu vou explicar. Veja só, Gênesis 1 nos diz que no princípio era Deus. Como é que é? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Por que Moisés inicia o livro de Gênesis falando sobre Deus, Espírito Santo e água? É porque naquele tempo, naquele período em que o povo vivia ali no deserto, eles criam que o mundo, inicialmente, ele era formado só de água, e a água era uma representação do caos. Por quê? Porque a água você não pode dominar. Você tenta segurar a água na sua mão e ela escorrega entre os seus dedos. Então ela representa muito bem o caos. E aí os pagãos acreditavam que os vários deuses, com seus poderes diferentes, cada um atuando ali sobre esse caos, foram trazendo ordens para a natureza. Por isso, você tinha deuses que atuavam em uma determinada região, tinha outros deuses que atuavam só sobre uma determinada coisa. Então você tinha o deus da colheita, você tinha o deus da chuva, você tinha o deus do sol, você tinha vários deuses, porque eles acreditavam que era a atuação desses muitos deuses que trazia algum tipo de ordem para o mundo. Então quando Moisés inicia o livro de Gênesis anunciando que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, o que Moisés está querendo anunciar é o seguinte, é que não existia nada, era só caos, era só bagunça, não tinha nada organizado, e Deus começa a organizar tudo do nada a partir da sua voz, a partir do seu comando. Porque Deus, quando começa a criar, Ele diz, haja luz e houve luz. Ele diz, haja terra e tem terra. Ele diz que a terra floresça, dê árvores. E não só isso, que surjam animais. E a terra dá animal. Daqui a pouco ele organiza os mares e fala, olha, que o mar agora tenha animais. E vem os animais. Que se estabeleça firmamento e agora tenha aves nos céus. E aí as aves aparecem. Então veja, assim como Deus cria e organiza o mundo, e dá senso de organização a essa realidade por meio da sua palavra, o seu filho, quando inicia o ministério, ele inaugura o quê? Uma nova realidade também. Porque veja, o relato de Gênesis, depois de falar sobre a criação do homem, ele vem o quê? Falando sobre a queda do homem, logo no capítulo 3. E com a queda do homem, o homem é o quê? Afastado da presença de Deus e do jardim de Deus. E o mundo volta ao quê? A estar em um estado caótico, um estado de calamidade. A gente passa então a ter o quê? Dificuldade. A terra que daria fruto naturalmente, agora ela vai dar erva daninha, ela vai dar arbóreos. O homem vai ter que suar para poder tirar as coisas da terra. E não só isso, ao longo de todo o livro de Gênesis, você vai vendo que há uma progressão da maldade do homem e a terra vai cada vez mais sendo que é amaldiçoada conforme a maldade do homem, até ter o dilúvio. Ou seja, aquela organização, aquele reino onde a vontade de Deus era estabelecida e tudo funcionava conforme Deus tinha estabelecido, agora voltou ao caos, por causa do pecado humano. Por causa da queda do homem, por causa da queda de Adão e de Eva. E o que Jesus faz, o que Jesus inaugura quando ele vem, assume a forma humana, nasce, tem uma vida santa, morre, ressuscita ao terceiro dia. Ele inaugura uma nova realidade onde a vontade de Deus é feita plenamente. É isso que os evangelhos nos apontam. É isso que o evangelho de João nos aponta, é isso que o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas nos apontam. Jesus está estabelecendo uma nova realidade. Ele está trazendo ordem para a criação. Então, quando eu vejo Jesus transformando água em vinho, mudando a matéria, eu devo ter em mente que ele também pode curar enfermos.
Porque é isso, João junta uma série de milagres, né, de sinais apontando para a messianidade, para a divindade de Cristo, para nos mostrar, olha, Cristo está reorganizando a criação. Ele está voltando, ele está colocando as coisas em ordem novamente. Ele transforma a água em vinho, ele cura um cego, ele cura um leproso, ele cura uma pessoa só com a sua palavra de longe, estando longe dela. Ele expulsa demônios, ele está reorganizando, ele multiplica comida. Tá? Tem escassez, tem muita gente, tem pouca comida. Ele então faz ter comida para todo mundo, a ponto de superabundar, de sobrar. Então Jesus está reorganizando a criação. Isso é o que na teologia a gente chama de já, mas ainda não. Por quê? Porque quando ele vem e começa aqui manifestar para nós, fazer esses milagres, esses sinais, ele está apontando, olha, o reino de Deus chegou, comigo chegou o reino de Deus. O reino de Deus é esse lugar onde não tem escassez de nada, não falta vinho, não falta alegria, você não tem doença, você não tem choro, você não tem lágrimas. Na verdade, até a morte é derrotada, quando Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Então, até a morte é derrotada. O reino de Deus é esse lugar, onde a gente desfruta da presença de Deus no nosso meio e não tem falta de nada. Muito pelo contrário, vivemos em uma vida abundante. Então, quando Jesus vem e começa a realizar esses milagres e se manifesta a nós, nós temos ali o reino de Deus manifesto a nós também. E podemos crer que uma nova realidade foi inaugurada, onde a vontade de Deus é feita e é realizada no meio dos homens. Mas ainda falta alguma coisa. Por quê? Porque o reino de Deus não foi plenamente estabelecido. Ele ainda não foi consumado. Então, quando Jesus vem, ele estabelece essa nova realidade do já, mas ainda não. Nós já podemos experimentar o reino de Deus por meio de Jesus Cristo, que veio e nos mostrou como viver, que é possível uma vida segundo a vontade de Deus, uma vida onde Deus é glorificado, mas ainda não. Ainda a gente tem que lidar com dor, com sofrimento, a gente tem que lidar com pandemia, coronavírus, influenza, a gente tem várias coisas aí que nos perturbam. Mas quando a gente olha e vê Jesus multiplicando, transformando água em vinho, a gente deveria ter essa consciência e essa certeza no nosso coração de que se Ele transformou água em vinho, não há realidade que Ele não possa transformar, que Ele não possa mudar. Mesmo que ainda a gente tenha que conviver com o caos ainda, com a desordem, a gente tem confiança, a gente crê, a gente pode caminhar seguros, porque Jesus, Ele tem todo o poder em sua mão. Assim como Deus Pai criou o mundo do nada, Jesus pode mudar a nossa realidade. E falando em mudar em realidade, a gente tem um outro ponto. É que se Jesus pode mudar a natureza da água, Ele pode mudar a minha e a sua natureza também. Por quê? Porque desde Adão e Eva, desde quando eles caíram, eles não só condenaram o mundo a esse estado caótico, mas condenaram o ser humano a um estado de rebeldia contra Deus. A ponto de Paulo dizer lá em Romanos capítulo 3 que não há um justo sequer. Ninguém que queira a Deus, ninguém que busque a Deus, ninguém que o entenda, ninguém que o compreenda. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí o que Jesus faz para os seus discípulos? Manifesta a sua glória para que eles creiam. Então olhar e ver Jesus transformando, gente, quem multiplicando está na minha cabeça aqui, mas transformando água em vinho, é certeza para mim e para você, de que Ele pode também mudar e transformar a minha e a sua natureza. Porque aquilo que o homem é incapaz de fazer, como Paulo bem diz, Deus pode fazer. Isso é interessante.
Jesus, quando ele encontra com o jovem rico lá, não, eu faço tudo, Senhor, tá? O que eu preciso para herdar o reino? Aí Jesus, ó, faz isso. Não, eu faço tudo. O cara é perfeito, né? O crente perfeito. Aí Jesus vira para ele e fala assim, então vá lá, vende todos os seus bens e me segue. Aí o cara sai triste, por quê? Porque ele tinha muitos bens e ele não conseguia se desfazer deles. Ou seja, né? O dinheiro, a riqueza era ídolo na vida dele. Só que veja, naquela época, as pessoas pensavam o seguinte, você ser rico, e até hoje, né, tem muita gente que pensa assim, que o quê? Você ser rico é sinal da bênção de Deus sobre a sua vida. Deus te abençoou, então, quem é o salvo? Salvo é quem é rico. Salvo é quem é rico. Se você é rico, é porque você é uma pessoa que Deus se agrada. Deus olha para você e fala assim, ó, tá aí o ser humano que eu gosto. Tanto é que quando esse jovem sai triste, Pedro vem, né? Sempre Pedro, né, gente? Pedro sempre toma na frente. Ele vai e fala, Senhor, se é assim com esse cara, o que é de nós que deixamos a família para trás e tal? Jesus vira e fala para ele, olha, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu falei, enquanto expunho o texto, que era impossível para a humanidade transformar a natureza de uma matéria, transformar a água em vinho. Mas Jesus pode transformar a água em vinho. E Jesus pode salvar você e eu. Jesus pode transformar essa pessoa que você e eu somos, pecadores, rebeldes, que não buscam a Deus e que se dobram aos ídolos, em filhos de Deus. Que Ele tem esse poder. Só Ele pôde suportar a ira de Deus, porque Ele era Deus. Que Ele é Deus. E porque Ele suportou a ira de Deus no seu lugar, como a gente viu lá, que quando Ele é batizado, Ele está assumindo o seu lugar. E tudo que Ele faz ali, Ele faz como representante nosso. Na cruz, quando Ele sofre a ira de Deus, Ele sofre no seu lugar, para que você e eu possamos ser filhos de Deus. Então veja, não há pecado, não há nada que te separe, não há nada, demônio, enfermidade, circunstância, falta de emprego, abundância de riqueza, falta de riqueza, nada que possa te separar do amor de Deus. Porque Jesus Cristo ligou de uma vez por todas você a Deus. E pelo Espírito Santo Ele derrama o amor de Deus no seu coração, no meu. Então aquilo que era impossível para nós, Cristo faz. E quando a gente vê Ele transformando a água em vinho, a gente tem que ter isso em mente. A gente tem que ter essa certeza e segurança. Porque se Ele transformou a natureza da água em vinho, em suco de uva fermentado, Ele pode me transformar em um filho de Deus também. Porque Ele prometeu que faria isso. E por último, mas não menos importante, olhar para Jesus e ver Ele transformando água em vinho é para nós esperança de que um dia Ele vai mudar essa realidade completamente. Veremos novos céus e uma nova terra, porque Ele é Deus e a obra que Ele realizou, ela é completa. E que aquela obra que Ele começou, Ele vai concluir. A gente já pode experimentar hoje a realidade do reino, mesmo que parcialmente, é verdade. Mas Ele prometeu que um dia Ele vai voltar e vai estabelecer o reino de uma vez por todas. E você e eu seremos como Ele é. Teremos o corpo plenamente redimido. A gente já não vai sofrer com as angústias e os desgostos dessa vida. Antes teremos uma vida plena, em abundância. E aí finalmente nos alegraremos nele, assim como aquelas pessoas se alegraram com o vinho que Ele ali transformou. A gente vai poder se alegrar nele plenamente, uma alegria muito superior, de uma ordem muito mais elevada do que a alegria que o vinho pode nos dar aqui nessa vida. Então Jesus transformando a água em vinho é certeza para mim e para você de uma realidade muito superior a essa. E porque nós temos essa certeza e podemos crer que um dia habitaremos em novos céus, uma nova terra, nós podemos andar em paz e segurança aqui nesse mundo e já glorificar, já desfrutar da glória de Cristo e nos alegrar nele. Viver de modo que Ele possa se alegrar em nós, que o Pai olhe para nós e veja um filho amado.
Um filho que ele se alegra. E em como o Pai perdiz, né, e a gente gosta de repetir aqui, porque isso é verdade, eu creio nisso. Deus é mais glorificado em nós, quanto mais nos alegramos nele, quanto mais satisfeitos estamos nele. Então Jesus transformando água em vinho é sinal para você e para mim de alegria em Cristo, muito superior a qualquer outra alegria que esse mundo possa nos proporcionar. Então creia, confie, continue caminhando, perseverando. Um novo céu, uma nova terra um dia chegará. Um dia chegará e você e eu estaremos lá e poderemos gozar desses novos céus e nova terra com Cristo Jesus. Basta você crer e confiar. Confie em Jesus Cristo, na sua obra redentora naquela cruz. Amém?